Graça e paz, Deus abençoe a todos. O rei Davi foi grandemente abençoado por Deus. Não que ele fosse perfeito, a Bíblia não esconde, não oculta de ninguém nenhuma das suas falhas. Aliás, todas as tragédias que ele viveu foram bastante públicas. O fato é que, quando Davi pecou, praticando o adultério, o pecado não pôde ser ocultado. Não foi, um romance, uma noite, um deslize. A mulher engravidou. Engravidou e mandou avisar o rei. Acontece que o marido estava em batalha, em guerra, e era um homem leal a Davi, era um homem leal aos seus companheiros. Convidado pelo rei, retornou ao palácio, mas sendo dispensado dos serviços, ele não retornou para casa. Vendo o rei que não conseguiria se desfazer do embaraço, ele, para ocultar o adultério, para tentar ocultar o adultério, ele planejou a morte desse homem. E para isso ele contou com o auxílio, contou com o apoio de Joabe, o comandante do exército. E o plano foi colocado em ação. O marido morreu, Davi recebeu a mulher como esposa. Deus enviou o profeta para despertar o senso de justiça de Davi. Com um senso de justiça inflamado, ele foi confrontado com a gravidade dos seus pecados e foi graciosamente levado ao arrependimento e foi perdoado. Agora, as consequências dos atos de Davi reverberaram através da história do rei. Natã contou a parábola da ovelha, a parábola da ovelha, do homem pobre que tinha uma única ovelha e o vizinho rico, quando recebeu uma visita, foi lá e matou a ovelhinha do pobre. Davi ficou indignado, porque o rei, naquele tempo, ele era como que um último recurso, um tribunal de apelação, a última chance. E Davi, como rei, como guardião, como protetor da lei, exigiu justiça. E no senso de justiça, ele foi lembrado da gravidade do seu erro e do seu pecado. Então a parábola da ovelha foi utilizada por um profeta de Deus, por um homem de Deus, para trazer o rei Davi, para levar ao rei Davi ao arrependimento. E no arrependimento, retornar aos braços do Todo-Poderoso Deus. Perdoado ele estava, perdoado ele foi. Isso não significa que as consequências dos atos de Davi, ele tenha sido privado ou poupado delas. Uma das coisas foi aparentemente uma perda da autoridade, da referência moral perante a sua família, a ponto de que Amnon, um dos filhos de Davi, violentou, abusou a própria irmã, a Tamar, meia-irmã. Essa Tamar era irmã, pai e mãe, de Absalão, o ambicioso filho de Davi. Davi, se teve conhecimento, nada fez para reparar ou corrigir ou para punir o irmão Amnon. O fato é que Absalão planejou e executou o assassinato do próprio irmão. Não que o estupro não fosse ou não seja um pecado grave, um pecado gravíssimo. Nas circunstâncias aqui, a própria irmã sugeriu a Amnon, a própria Tamar sugeriu a Amnon que pedisse ao pai que lhe fosse dada a meia-irmã em casamento. Já naqueles tempos, essa já não era uma prática aceitável, já era uma prática já condenável e da qual se procurava evitar. Mas, dadas as circunstâncias, a situação, ela mesma havia sugerido. Amnon desprezou a palavra da irmã, desprezou a condição de irmã e satisfez a sua própria
lascívia, o seu próprio desejo, a sua própria paixão, abusando da irmã. O fato é o que acontece com muitos apaixonados, uma vez satisfeito a sua ânsia, o seu desejo, a sua obsessão, aquilo se transformou numa aversão. Ele ficou enojado e transferiu para a irmã a repulsa pelo ato por ele praticado, como se ela fosse a responsável, né? Jogou nas costas da mulher, da vítima. A vítima foi a responsável por ter incitado nele tamanha luxúria, tamanha paixão, que ele perdeu o controle de si. Isso na mente do perturbado aqui. E ele a expulsa como se ela fosse uma qualquer. Uma qualquer. Duplamente humilhada. Duplamente humilhada. Foi abusada e foi jogada para fora da casa lá do Amenon. Absalão, ao saber disso, acolheu a irmã, protegeu-a, só que ele usou o pecado do Amenon, a falha do Amenon, para fazer justiça com as próprias mães. Ele também não recorreu ao rei, não recorreu ao pai, não recorreu a absolutamente ninguém. Na sua fúria, no seu ódio, ele planejou e executou o assassinato de Amenon. O assassinato gravíssimo, crime gravíssimo, pecado gravíssimo. Davi ficou enfurecido, revoltado, profundamente indignado. Absalão fugiu e ficou 3 anos foragido na casa de um parente, de um avô, se eu não me engano. Ele fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Rei de Gesur. Absalão fugiu. Absalão fugiu. A fúria de Davi, o ódio de Davi, a revolta de Davi, a indignação de Davi foi se aplacando e foi se transformando em saudade do filho preferido, do filho predileto, um dos candidatos até aquele momento ao trono. Muito embora ele tenha prometido a Batseba que não o primeiro filho morreu, mas o segundo filho que tiveram, Salomão, seria rei no lugar dele. Ele tinha feito essa promessa. Mas Absalão era o queridinho, era o protegido, era considerado o principal na linha de sucessão, inclusive pelo general e parente de Davi e também cúmplice de assassinato. Esse homem, esse Joabe, um brilhante militar, um guerreiro extraordinário, mas um homem muito ambicioso, obcecado pela posição de comandante dos exércitos de Israel, cometeu lá os seus crimes também, a Bíblia deixa claro, para permanecer nessa posição, inclusive assim, forçando o rei Davi a aceitá-lo. Ele tinha uma certa influência sobre o rei Davi. O rei Davi era rei, mas nenhum rei governa ou reina sozinho. Ele precisa de apoio. E o apoio de Joabe era importante. Esse astuto, esse espertalhão Joabe, foi até uma aldeia próxima a Belém, uma cidadezinha lá, chamada Tecoa, e contratou uma mulher. Uma mulher, não temos muitos detalhes sobre essa mulher, mas parece uma mulher envolvida em sabedoria, mas alguém capaz também de encenar vividamente uma situação. E, sob a orientação de Joabe, essa mulher apresentou-se, foi levada até o palácio, foi levada até Davi, como se estivesse recorrendo de uma decisão judicial, e contou uma história ao rei Davi que amoleceu o coração dele. Davi estava agora com saudades de Absalão. Absalão, o homicida. Absalão, que nunca em nenhum momento demonstrou arrependimento por absolutamente nada do que fez. Planejou e executou o assassinato de um irmão. Ora,
Essa mulher, e Joabe, já conhecendo Davi, estando sempre próximo de Davi, vendo que Davi, depois de 3 anos, estava com muitas saudades do filho, muito amado por ele, porque Davi não conseguia esconder a predileção dele por Absalão. Essa mulher passa a contar uma história que envolve a mente e o coração do rei. Ela se apresenta como mãe de 2 filhos, e esses filhos brigaram, e um dos filhos tirou a vida do outro. E como era comum naquela época, o julgamento realizado, os aldeões, os anciãos, os juízes da época haviam decidido pela morte do assassino. Uma vida por uma vida tirada sem motivo, sem justificativa. O crime de assassinato, de homicídio, só podia ser reparado com a própria vida. Mas, na lei dos judeus, havia também uma preocupação muito grande com a geração de descendência, com a linhagem, com a continuidade da linhagem, dos nomes. Essa mulher se apresenta como viúva, mãe de 2 filhos, como se não tivesse nenhum neto. Ao perder um filho assassinado, agora perderia o outro, que seria punido com a perda da própria vida, e ela seria uma viúva sem filhos e sem netos, ou seja, a descendência estaria sendo rompida, um nome estaria sendo apagado na linhagem dos judeus de Israel. Essa mulher deve ter se apresentado de uma forma muito convincente e bastante dramática, a ponto de que o rei Davi se compadeceu, se condoeu da situação dela e se comprometeu a fazer justiça, impedindo que sobre o filho, acusado de assassinato e condenado por assassinato, fosse punido com a morte, fosse punido com a perda da vida. Porque naquele caso, entende o rei Davi, que essa punição causaria um mal muito grande para toda a família, para toda a possível descendência daquela mulher, que seria condenada à perda dos seus 2 únicos filhos, e viúva morreria sem descendente, sem nenhuma alegria. Ela também estaria sendo punida pelos erros, pelos pecados dos seus filhos. Quando Davi se compromete em manter vivo o filho daquela mulher, suspendendo a execução da pena de morte, ela se aproveita para colocar Absalão na história, fazendo Davi lembrar naquele momento em que ele decidia por poupar a vida de alguém que havia cometido um assassinato, porque ele não fazia o mesmo com o jovem Absalão. E ela traz Absalão à tona, a situação de Absalão à tona, que encontrava-se refugiado fora dos limites de Israel, temendo uma sentença de morte pelo crime que havia cometido. E essa mulher se aproveita do estado emocional em que se encontrava o rei, saudoso do seu filho, com saudades, mesmo tendo perdido uma situação bastante conflitante, como rei, como pai e como rei. Aqui, Davi se aproveita para prevalecer o pai. Nesse breve momento, ele compreende, olhando bem, prestando atenção em toda a narrativa, no comportamento astuto daquela mulher que ganhou a confiança dele, que invadiu a sua mente e o coração. Ele compreende, ele pergunta, mas pergunta já afirmando. Não está Joabe envolvido nessa sua história? E a mulher confirma. Mesmo assim, Davi aproveita toda essa situação para perdoar Absalão. Ele era rei, ele era pai, ele podia fazê-lo e ele o fez, permitindo que Absalão retornasse do seu exílio de 3 anos, retornasse para a cidade de Jerusalém. Muito embora no começo
ele não se apresente diretamente, ele não tenha sido recebido no palácio, mas ele retorna para a cidade de Jerusalém para ali habitar. A parábola dos dois filhos, ela demonstra a astúcia dos filhos deste mundo, aproveitando-se da fraqueza, da fragilidade, dos conflitos nos quais as pessoas são levadas devido aos seus próprios erros, enganos, valem-se disso para ganharem confiança e cercarem essa vida, essa pessoa, fazendo valer os seus próprios interesses. Ou seja, Joabe, a partir do momento em que Davi aceita o conselho, a sugestão dele através daquela mulher, passa a ser, ele já tinha uma posição elevada diante do rei, mas já passa a ser como que o braço direito do rei. O profeta ficou de lado, os sábios ficaram de lado, os conselheiros ficaram de lado. Davi está nesse momento ali sustentado pelo seu braço militar ali, pelo seu principal estrategista, e nunca podemos esquecer, né? Seu cúmplice, o cúmplice do rei. Mas agora, Davi torna-se cúmplice de Joabe, que consegue trazer para o palácio e passa a ser como que o guardião do futuro rei. Do futuro rei. Porque o que interessa para Joabe não é o retorno de Absalão, não é que Davi faça justiça e perdoe o filho pelo pecado, pelo crime que cometeu. O interesse de Joabe é permanecer no cargo, na posição de influente general, né, de supremo comandante das tropas aqui, dos exércitos de Israel. A parábola dos dois filhos é a parábola da astúcia. É a parábola que revela a sagacidade humana, a capacidade de aproveitar-se da fragilidade e das fraquezas do indivíduo, que muito embora perdoado por Deus, vivia ali e de uma forma bastante intensa, inclusive em decorrência dos conflitos familiares dentro da própria casa, seus próprios filhos pecando, abusando, violentando, a situação não ia bem. E o rei encontrava-se meio que levado pela correnteza, perdoado, mas ainda não totalmente restaurado a sua firmeza espiritual, como foi ao longo dos anos. Mas o processo de cura de Davi foi um processo, cura e restauração foi algo que foi sendo elaborado ao longo dos anos, porque o rei Davi agora se apresenta mais como refém, reagindo às ações, não está mais antecipando, não está mais sendo colocado adiante. Essa parábola, muito bem contada, né, muito bem elaborada, enriquecida, ela tem o objetivo único e principal de atingir as emoções do pecador, as emoções, os sentimentos do pai, aproveitar a brecha criada pelo pecado. Brecha esta que somente o Todo-Poderoso Deus poderia romper e sanar. No futuro, nós vemos depois que Absalão foi vítima da sua própria astúcia ao forçar uma rebelião, a usurpar a coroa, o reino de Israel, fazendo o pai e boa parte da corte fugir. A única coisa que ele fez foi apresentar-se para a morte. Morte em batalha, morte em combate, porque na sua rebelião contra o pai ficou
evidente para todos a sua rebelião contra o Todo-Poderoso Deus. Essa parábola nos lembra que nós devemos buscar de Deus a sabedoria para não sermos enganados, para não sermos iludidos, para que no desejo de manifestarmos em nossas vidas o perdão de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nós não coloquemos no nosso caminho, como fez Davi, pessoas que se tornarão grandes obstáculos para a nossa vida. Nós vemos que os atos do homem, as decisões tomadas pelo homem Davi, pelo rei Davi, elas têm repercussão, elas têm consequências. E é o que eu falo, o maior inimigo do rei Davi foi o rei Davi. Por pouco, Davi não foi derrotado pelo Davi. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, transformou toda essa tragédia, toda essa catástrofe experimentada pelo rei num meio, num processo, num método através do qual ele foi restaurado gradativamente à posição, não só manter-se como rei, mas a posição que ele desfrutava diante de Deus, de homem sábio, de homem santo. Davi experimentou aí fracassos, quedas, erros, mas Davi brilhantemente também experimentou e soube se aprofundar e se lançar nos braços de Deus, de quem ele sempre encontrou o favor, a ajuda. Muito embora ele tenha errado, muito embora ele tenha se deixado levar, muito embora ele tenha se deixado enganar. A parábola nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas emoções e sentimentos, para não permitirmos que oportunistas se aproveitem disso. Hoje nós vivemos aí uma espiritualidade muito aí enfeitada por emocionalismo, né? Por emocionalismo. Essas emoções, uma vez ativadas, empolgadas ou quando manipuladas de forma imprecisa ou fora dos parâmetros propostos pela palavra de Deus, podem levar as pessoas a pecados terríveis, a comportamentos completamente equivocados. A sabedoria exige que a palavra de Deus seja o fundamento para as nossas ações e decisões, e nunca as nossas emoções, e nunca os nossos sentimentos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.